O Marcelo, eu o conheci já há algum tempo, passei a admirá-lo, passei a segui-lo nas redes sociais, mas de repente você que está nos assistindo pela primeira vez ainda não conhece a história do Marcelo. É palestrante, executivo, é mentor e também escritor. O que mais, Marcelo? Eu sou executivo em uma multinacional, trabalho desde os meus 14 anos, estou com 43, então estou indo aí para 30 anos de trabalho daqui a pouco, piscar o olho. E segui toda uma trajetória, desde office boy, estagiário, assistente, né, até galgar aí a posição de diretoria e me tornar um CFO numa grande multinacional. Então, tudo aquilo que eu coloco nos meus livros, nas palestras, nos treinamentos, especialmente sobre liderança, sobre comportamento, inteligência emocional, mindset, eu extraio daquilo que eu leio, mas especialmente daquilo que eu vivo na prática, seja com os acertos, mas também com os erros, porque eu também errei muito, né, e continuo errando. O importante é que, e eu costumo dizer isso até, entrando já aí no tópico de comunicação, o problema não é você errar, mas é como você não repetir os mesmos erros. Vamos fazer novos erros, mas não os mesmos. A gente tem que aprender com o erro e tacar fogo naquela ponte para não voltar mais para aquele caminho e seguir numa nova trajetória. E novas situações vão se colocar e você aprendeu com os erros do passado, mas vai cometer novos e a vida é uma eterna rotina, né? Então hoje eu sou executivo numa empresa, continuo trabalhando, estou na ativa e paralelamente estou nesse mercado do conhecimento. Ora como escritor, ora como palestrante, ora como professor convidado da Universidade Mackenzie, ministrando os meus treinamentos, cursos. Nós estamos no mercado do conhecimento. E tem aqui um ditado que eu gosto muito, e ele serve como orientação na minha vida, se você me permite, que é uma frase daquele mestre chinês, o Confúcio, que diz assim, que se você não sabe alguma coisa, busque aprender. Mas depois que você já sabe, busque ensinar. É isso que a gente tem feito. O que a gente não sabe, então vamos ralar, vamos buscar, né, na internet, através de livros, cursos, palestras, através de mentores. Mas depois que você já adquiriu o conhecimento, fica dentro de você e você guarda? Não. Eu tenho como missão compartilhar aquilo que eu já vivenciei. Se eu posso tornar a vida de outros mais fácil com aquilo que eu já aprendi, né, então vamos compartilhar. Essa é uma missão de vida. Eu quero agradecer às pessoas que estão compartilhando. Nós estamos chegando nesse momento a 92 pessoas nos assistindo e nós queremos demais chegar aí a 150, 200 pessoas. Então, por gentileza, você que está nos assistindo, clique aqui embaixo, compartilhe esse bate-papo, compartilhe na sua rede social, para que este bate-papo chegue, né, até os seus seguidores. Essa é uma outra forma de nós ajudarmos as pessoas, né? Eu costumo dizer isso, sabe? Eu não tenho talento para pegar um microfone e falar ou dar uma aula. Mas você tem um dedo aí, tem um celular, não tem? Clica no botão compartilhar. Quando você manda algo que é bom para outras pessoas, você está sendo um multiplicador, você está ajudando, você está nessa cadeia junto conosco para que um conteúdo relevante chegue a quem precisa dessa ajuda. Exatamente isso. Marcelo, hoje a empresa multinacional que você está, que você é executivo, ela tem quantos funcionários no Brasil? Mais ou menos. Eu fico até com vergonha de falar isso, Franco, porque nós entramos na pandemia em março com cerca de 2.500 colaboradores. E agora, passado aí 6, 7 meses que nós estamos vivendo isso, de março para cá, nós já ultrapassamos os 3.000 colaboradores, ou seja, a empresa cresceu durante a pandemia. Ótimo, estamos trabalhando a todo vapor. Mas eu fico assim, brincadeiras à parte, porque eu tenho tantos amigos, tantos empresários que estão com dificuldade em seus negócios, e a empresa que eu trabalho, que é uma empresa, uma consultoria em tecnologia, ela está indo super bem. Então, vejam que mesmo em meio à crise, existem negócios, segmentos e até empresas dentro de um mesmo segmento que se sobressaem em relação a outras. E aí, você empresário, você líder, gestor que está aqui nos assistindo, tem que pegar esse conteúdo e pensar assim, o que esses caras estão fazendo diferente da minha empresa? Por que o outro está
tá empregado e eu fui demitido. Tem algum gatilho, tem alguma coisa que você não está fazendo igual ao outro e que precisa aprender para mudar. Porque se você faz sempre do mesmo jeito, a receita do bolo repetida vai dar sempre o mesmo resultado. Para ter um resultado diferente, você precisa mexer na fórmula, né? Senão, o bolo vai ser sempre bolo de chocolate. Você quer um bolo de morango? Em vez de chocolate, você tem que colocar morango. Na sua carreira, na sua empresa, é a mesma coisa. Quantas empresas demoraram para entender que as redes sociais eram uma ferramenta poderosíssima para comunicar, como a gente está falando aqui da comunicação, para comunicar o seu produto, o seu serviço, para engajar as pessoas, para trazer conhecimento aos seus clientes, para que você pudesse conhecer o seu cliente e o que a gente chama aqui da dor do cliente, da necessidade do seu cliente, para que o seu produto ou serviço pudesse atendê-lo. Então tem muita gente que, infelizmente, ficou no caminho ou está ainda patinando em meio a essa pandemia, enquanto tem muita gente ganhando dinheiro de verdade nesse momento. Eu sempre me questiono, por que alguns estão ganhando dinheiro e outros não estão? E o Geraldo Rufino falou uma coisa para mim outro dia que foi bem interessante. Ele falou, Marcelo, o dinheiro sumiu? Tacaram fogo no dinheiro? Não. Ele só está trocando de bolso. Por que não está no seu bolso, mas está no bolso do outro? O outro está fazendo alguma coisa para que o dinheiro vá para lá. E você precisa aprender isso. Esses dias, vendo uma pesquisa do IPEA, essa pesquisa que eu, inclusive, citei no início desse nosso bate-papo, mostra que o brasileiro, uma pesquisa que eu ouvi muitos líderes, muitas empresas, essa pesquisa mostra que os pesquisados, eles entendem que já surgiram, vão surgir muitas novas oportunidades após a pandemia, após o Covid-19. Só que essa mesma pesquisa mostra que cresceu assustadoramente a insegurança do trabalhador no próprio emprego. Estou fazendo uma reflexão, eu gosto muito de trabalhar com dados, com métrica, né, olhar o pensamento. É fácil compreender uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa dessa. O jogo mudou, você acabou de dizer. As empresas que faziam de um jeito, ou elas reaprendem a fazer, ou estão passando por um momento terrível. E o profissional também, né, tem a necessidade de novas habilidades. E essas novas habilidades exigidas, elas não são aprendidas na faculdade, infelizmente. Eu tenho certeza, olha, batemos agora 122 pessoas. Eu tenho certeza que essas 122 pessoas, e eu me incluo entre elas, nós não tivemos na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, a matéria, por exemplo, competência, matéria oratória. Eu não tive. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Dando na faculdade uma liderança, mas muito superficial, né? Relacionamento. Ou seja, o jogo mudou. Novas habilidades são exigidas a partir de agora. Que o empreendedor brasileiro desconhece, não sabe. Muitos profissionais estão batendo cabeça para fazer isso que eu e Marcelo estamos fazendo agora, que é uma transmissão, um bate-papo. Marcelo está numa cidade, eu estou em outra, e nós estamos chegando até você através de uma conversa, de uma transmissão. Então, quer dizer, o profissional, e não é só o empreendedor, são vários níveis, né, de profissionais que desconhecem como fazer esse tipo de comportamento a partir de agora. E é por isso da insegurança. Além da necessidade dessa habilidade da comunicação, cada vez mais presente, quais são as outras habilidades, Marcelo, que você observa que o trabalhador vai ter que ter pós-pandemia? Aquele trabalhador que, eu acho que está dando certo sem essa habilidade. Agora não vai dar mais certo. Eu acho que eu conseguiria sem essa habilidade. Agora não dá mais, tem que aprender. A comunicação, eu tenho certeza, tenho estudado muito a habilidade da comunicação, e não só a comunicação presencial, como era necessário antes da pandemia, mas a comunicação através de um computador, através de um celular, através de uma transmissão, através de um vídeo. Essa é uma habilidade que veio para ficar. Isso não vai mudar. Quais outras que você observa?
Se você me permite, Franco, eu vou dar um passo atrás no que eu chamo de antes-Covid, né? Então, nós Ótimo. vínhamos até ali dezembro do ano passado, dezembro de 2019, e o mercado ele dá algumas denominações, né? Com certeza vocês já ouviram falar da indústria 4.0, que nada mais é do que a quarta revolução industrial. Tivemos lá a primeira revolução industrial, lá atrás, né? Quem estudou na escola, na faculdade, época do vapor. Segunda revolução industrial, eletricidade, linhas de produção. Terceira revolução industrial, já era do computador, da internet. E aí, quarta revolução industrial, que agora chamam de indústria 4.0, todo esse avanço tecnológico que a gente está vendo aí, automatizações, robotizações, o tal do Big Data, né? Toda essa informação que está nas nuvens, e cadê essa nuvem com todos esses dados? Mas somos nós mesmos que estamos colocando os dados ali, e as empresas que sabem trabalhar com toda essa informação, que é a data, né? Data em inglês, data, informação, o Big Data, que é toda essa informação que está disponível às empresas para trabalhar, tudo isso vem com o advento da indústria 4.0. Alguns chamam de era digital, porque cada vez mais estamos digitalmente, né, trabalhando. Nós, como bem disse o Franco, hoje nós estamos aqui, cada um numa localização, vocês que estão nos assistindo, eu não sei de onde vocês estão, mas enfim, podemos estar em qualquer lugar do globo e conseguimos, através de um aplicativo simples, que hoje está na palma da nossa mão, né, acessar e nos comunicar. E também alguns chamavam esse período que nós estamos vivendo do tal do mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, tudo aquilo que era certeza deixou de ser certo, muda muito rápido, tem um nível de complexidade, aí você mistura gerações que antigamente, nessa altura do campeonato, um cara de 50 e poucos anos já estava pensando em aposentadoria, e hoje não dá mais para se aposentar, vai continuar trabalhando até os seus 70, talvez, quem sabe, né? Ao mesmo tempo que tem lá o jovenzinho da geração Y, Z, Alpha, Beta e as outras que vão vir por aí, entrando já e sabendo de tecnologia muito mais do que o geração X ou mesmo o Baby Boomer, todo mundo trabalhando junto. Então, de fato, é um momento que a gente vive muito complexo. E aí, estou falando até dezembro de 2020, ali, janeiro, fevereiro. O que se falava muito, Franco? O profissional do futuro precisa entender que, independente da sua carreira, no que ele trabalha, a tecnologia está incorporada. Então, se você não sabe mexer com o computador, se você não sabe como automatizar, melhorar a sua forma de trabalho através de algum programa de computador, você vai ficar para trás, porque o computador vai fazer a sua atividade. Isso é o que vinha sendo pregado. Computação, tecnologia, você é médico, vai ter que saber, você é advogado, você vai ter que saber, você é engenheiro, você é dono de um restaurante, de uma loja, todo mundo tem que, de alguma forma, utilizar a tecnologia. Muito bem. Aí, o que nós percebíamos? Uma outra frente que vinha falando da inteligência emocional, lá atrás, né, ensinada por Daniel Goleman, e que, de fato, tem atrapalhado muitas pessoas. Porque o cidadão, o estudante, enfim, ele se forma, ele busca o conhecimento, né, técnico através de uma graduação, de um curso. Tecnicamente, ele está preparado, mas quando ele vai para o ambiente de trabalho, os seus comportamentos o atrapalham. E os comportamentos estão ligados à inteligência emocional. Então, muito também se falava sobre a inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é subdividida em 5 pilares, né? Onde os primeiros são o autoconhecimento. Se você chega para um jovem hoje, especialmente um adolescente, aí e pergunta, quem é você? Eu sou o Marcelo. Não, quem é o Marcelo? A pessoa gagueja, a pessoa pensa 2 vezes, não sabe responder. Quem que é você na essência? Então, falta autoconhecimento para muita gente. Se você não tem autoconhecimento, logo você não consegue atingir o segundo pilar, que é o autocontrole. Porque eu só consigo controlar aquilo que eu conheço. Se eu não me conheço, eu não me controlo. E por isso que tem gente no trabalho que grita, que chora, que briga com as pessoas, aquele gatilho mental que de repente um outro eu toma conta de você, né?
e aí as pessoas acabam sendo demitidas por conta justamente desses maus comportamentos, digamos assim, porque não se conhece e não consegue se controlar. Tem o terceiro pilar, que é o pilar da automotivação, também conhecido hoje como resiliência. Não dá para eu esperar do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, da empresa, do presidente da República, que o outro me faça feliz, que o outro me motive. Eu tenho que ter essa capacidade de me automotivar. É a resiliência, dar a volta por cima. Você passa um dia oprimido, pressionado, com dor de cabeça, com um monte de trabalho, mas coloca a cabeça no travesseiro, dorme aquela noite e amanhã você acorda zerado. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E por isso que tem um monte de gente ainda em psicólogo, precisando de análise, de ajuda, porque não tem essa capacidade de dar a volta por cima. Se eu não consigo atingir esses 3 pilares, eu não vou conseguir me relacionar com os outros, e que aí está conectado com a comunicação, porque o 4º e o 5º pilar tem a ver com o outro. Os 3 primeiros têm a ver comigo, e o 4º e 5º tem a ver com o outro, que é a capacidade de relacionamento e empatia. Então, se eu não me comunico bem, eu não falo com os outros. Eu não consigo me relacionar. E se eu não consigo me colocar no lugar do outro, que esse é o significado da empatia, eu só olho para o meu umbigo. Né? Então, pouco importa para você, Franco, não me interessa, me interessa o meu. Sabe? Então, o ser humano ele tem essa tendência a ser individualista, a ser egoísta, a ser vaidoso, a ser orgulhoso. Você que está nos ouvindo, pode não ser o seu caso, e tomara que não seja. Mas o ser humano tem na sua essência, infelizmente, essas tendências. Se nós não trabalharmos esse poder de empatia, de olhar com amor para o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, a gente não consegue ter essa habilidade de relacionamento. E aí, conectando novamente, trazendo de volta para o nosso tema da comunicação. Eu e o Franco estamos conversando aqui num nível intelectual onde a gente possa atender tanto você, empresário que está nos assistindo, mas também a dona de casa, o rapaz que trabalha ali numa borracharia, talvez um ambulante. Então, a comunicação, e o Franco é um especialista nisso, ela tem que atingir todos os níveis. Muitas pessoas confundem o papel da comunicação com ter um ótimo vocabulário, falar palavras bonitas. Há momentos em que você vai precisar, talvez, ter um vocabulário mais rebuscado. Mas na grande maioria das vezes, quanto mais simples, melhor, para que o outro possa entender. E aí, você tendo essa empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional, você consegue identificar no outro justamente essa necessidade. Opa, peraí, eu estou falando aqui com a moça da limpeza da minha empresa. Não adianta eu querer falar com ela em inglês. Eu tenho que falar com ela a linguagem que ela vai entender, ser educado. Ela está aqui para me ajudar, é ela que limpa a minha mesa. Se de repente ela para de limpar a minha mesa, eu vou trabalhar num ambiente sujo. Então, me colocar no lugar dela. Poxa, essa senhora podia ser minha mãe. Né? Então, é muito importante ter empatia para que a gente melhore os nossos relacionamentos e, junto com isso, a comunicação. Mas agora, Fran, pós-Covid ou durante o Covid, o que vem à tona, além da importância da tecnologia, de você, profissional de qualquer área, precisar entender que a tecnologia está na sua área também, você tem que se apropriar dela, ter a inteligência emocional, aquele autoconhecimento, autocontrole, automotivação, o relacionamento, empatia e comunicação com os demais, que isso já era, então, obrigatório até dezembro. Mas agora, mais do que nunca, o que nós estamos vendo, Franco, é quão importante se torna a humanização. Bom, presta atenção nessa parte que o Marcelo vai tocar agora. Presta atenção. E aí, Marcelo? Olha só, eu entro num elevador com 8, 10 pessoas, um prédio corporativo, cada um olhando para o seu celular. Ninguém dá bom dia para ninguém. Alguns descem num andar, outros descem no outro, outros descem no outro, mas todos os dias as mesmas pessoas subindo no elevador. Eu chego no meu ambiente de trabalho. Eu trabalho de 8 a 10 horas por dia com as mesmas pessoas. Eu estou lá no meu computador. E não dou bom dia para ninguém. Dá o horário de almoço, eu não pergunto se alguém quer ir almoçar. Eu pego e saio de fininho e vou almoçar.
Chega no final do expediente, tem algum amigo que está enrolado com algum trabalho e eu não pergunto se ele precisa de ajuda. Eu espero um momento que ele foi pegar um café, eu ir no banheiro e pego minha mochila e vou embora. Esse tipo de coisa é mais comum do que a gente imagina. Então, eu vinha pregando isso já há algum tempo, de que não era o avanço tecnológico que estava roubando as posições de trabalho, mas o comportamento das pessoas, porque nós estávamos nos robotizando. O ser humano estava agindo como uma máquina. Porque a partir do momento que eu não tenho esse sorriso, não dou um abraço, não dou um bom dia, não vou lá e pergunto para o outro se precisa de ajuda, pode me substituir, coloca uma máquina no meu lugar que dá na mesma. Então, a pandemia serviu para muitas pessoas que agora estão distantes de suas equipes, estão sentindo falta, inclusive, do ambiente de trabalho, a valorizar isso, a presença humana. As empresas, os seus líderes, os empresários, vendo que aquele velho jargão de que o colaborador, as pessoas são o maior ativo da empresa, é verdade. Porque há coisas que o computador não vai fazer. A criatividade, o sentimento, o toque, isso é humano. Você está sentindo saudade da sua mãe, do seu pai, de algum parente distante que você faz tempo por causa do Covid que você não está podendo ir visitar? Talvez você tenha perdido alguém em meio a essa pandemia. E você vai se identificar com isso que eu estou falando. Eu estou sentindo falta de uma série de pessoas. E estou sentindo falta, inclusive, da minha equipe. Porque já está indo para 7 meses que a gente não se vê fisicamente, só pelo meio online. A gente está aqui, a gente dá risada, olha um para o outro, mas é diferente de estar almoçando juntos, de estar sentando juntos, de estar discutindo ali, conversando. Então, esse lado humano é muito importante. Então, profissional pós-Covid, profissional do novo mundo, continue atento à evolução tecnológica, use ela a seu favor. Se preocupe com a inteligência emocional, mas não abandone de forma alguma a humanização. As pessoas com as quais você trabalha, trate elas com carinho, com respeito. Todos são importantes numa cadeia produtiva de uma empresa. É isso que eu tenho pregado, porque eu acredito piamente nisso, Franco. Estamos batendo papo, eu com Marcelo Simonato, ele que é palestrante, mentor, escritor, e falando sobre comunicação, principalmente comunicação pós este período Covid-19, pós esse período da pandemia. Se você quiser participar, faça como o Juliano Assis, que já mandou aqui a mensagem, a Sueli Lopes, quem mais? A Ana Lúcia. Basta você escrever nos comentários do LinkedIn, nos comentários do YouTube, nos comentários do Facebook, e nós aqui, né, nessa plataforma, iremos receber o seu comentário, a sua pergunta, o seu ponto de vista. Se você concorda com isso que nós estamos falando, diga lá, eu também penso assim. Se você discorda, dê o seu ponto de vista. É uma delícia ter essa discussão, e a discordância nos faz refletir. Tem uma história muito bacana, que é a história... Eu trabalhava no local, eu sou de rádio, viu, Marcelo? O meu início, lá na década de 80, comecei em 1987 a assim, trabalhar... A sua voz de comunicação não parece ser de uma pessoa que se comunica muito bem, sabe? Então, lá em 87, eu trabalhava em rádio, né? A minha origem é rádio. E eu coordenava uma equipe de jornalismo, e eu tinha um diretor artístico. E esse diretor artístico vivia em pé de guerra com o departamento de jornalismo. Então, nós criávamos produtos nessa emissora, no jornalismo, e vinha esse diretor artístico e criticava. E todo mundo se incomodava muito com as críticas dele. E toda vez que ele criticava, eu ouvia, né, a crítica dele, parava e refletia, porque a discordância nos faz refletir. E muitas das alterações que nós fizemos no departamento foram a partir das críticas desse diretor, que faziam sentido. Então, a discordância é muito bem-vinda, envolve para a comunicação. Não é a discordância que incomoda, mas muitas vezes é a forma como nós discordamos de alguém que provoca embate, que provoca desconforto e tudo mais. Mas a discordância em si é extremamente bem-vinda
para que nós possamos crescer no pensamento, no conhecimento e por aí afora. Uma vez, uma empresa me procurou para dar um treinamento e a pergunta foi até engraçada, porque a pergunta foi assim, você é especialista em gestão de conflito? Aí eu falei assim, especialista em gestão de conflito? Eu falei, mas por quê? Me explica um pouco mais. Não, porque aqui é um pé de guerra e é um querendo puxar o tapete do outro e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu posso me denominar um especialista, mas o que eu posso te dizer é que eu não vivo isso. Até porque, como você bem disse, eu entendo que o conflito, a discussão, a crítica são sempre saudáveis. Ela deve existir, porque se eu trabalhar num time onde só eu falo e tenho a razão e todo mundo só obedece, o nosso time vai ser extremamente mediano. Eu tenho que ter no meu time outras pessoas que levantem a mão. Marcelo, olha, mas eu penso diferente. Sério? Como é que você pensa? Porque eu aprendo, porque eu penso, eu reflito. Qual que é o grande problema das discussões, das críticas e dos conflitos? Quando a gente leva para o lado pessoal. Quando eu me exalto na minha voz, né? Você que é um especialista em comunicação, poxa, tudo que a gente pode falar as coisas mais difíceis, mais duras para o outro, mas se você falar com um sorriso estampado, com uma voz que não é ameaçadora, que transmite para o outro que você está querendo ajudar, você pode falar de tudo, mesmo assuntos difíceis, porque é para o bem do outro. Agora, muitas vezes você quer falar uma coisa e quer ser autoritário, e aí a voz começa a ser levada de um lado para o outro, o clima se acalora, e aquilo que era para ser uma discussão técnica se tornou uma discussão pessoal. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter nas nossas conversas. Seja marido e mulher, pais e filhos, líderes e colaboradores, colegas de trabalho, né? Por isso, a importância da comunicação, uma comunicação assertiva, com educação. Não são as palavras, o português adequado, mas muitas vezes é um tom de voz. É a aparência, a gesticulação, a forma como você coloca o conteúdo. Faz toda a diferença. Na comunicação não verbal, que é tudo aquilo que é além da fala, da verbalização da mensagem. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que está nos assistindo e agradecer principalmente a você que já compartilhou esse bate-papo, essa conversa minha com o Marcelo Simonato. E nós já estamos chegando a uma quantidade bem bacana de pessoas, somando tudo aqui, quase 190 pessoas nos assistindo. Então, olha, muito obrigado a você que está compartilhando esse nosso bate-papo nas suas redes sociais. Marcelo, humanização. Esse já é um insight que você compartilhou. Humanização, essa necessidade do empreendedor, enfim, independente da função de você que está aí nos assistindo, pense sempre na humanização, a importância da humanização. Agora, transmissões, a utilização de ferramentas para reuniões à distância, a utilização de ferramentas para atender um cliente, é algo que vai acabar no futuro ou é uma tendência que não é tendência, que já é fato, que vai continuar? E o profissional que não aprender a lidar com essas ferramentas todas, e quando eu digo, presta atenção no que eu vou te dizer, meu amigo que você está assistindo, quando eu digo aprender a lidar com isso, eu não estou dizendo que você não sabe ligar o Zoom, eu não estou dizendo que você não sabe ligar o Skype, eu não estou dizendo que você não sabe ligar uma câmera. O que eu estou te dizendo é que muitas vezes nós temos uma facilidade de comunicação presencial. Ah, Franco, olha, eu ia visitar um cliente e eu sabia se ele estava de bom humor ou de péssimo humor, porque eu passava antes pela secretária, e a secretária dizia, o homem hoje está com macaca, hein? Quer dizer, eu já entrava sabendo que eu tinha que lidar. Agora, com a ferramenta, eu falei que eu não tenho mais a secretária para passagem direto lá com o meu cliente. Ou seja, Marcelo, o que vai voltar a ser semelhante e o que não vai voltar a ser semelhante. E você tem um ponto de vista de palestrante, você tem um ponto de vista de mentor, você tem um ponto de vista de escritor, mas principalmente você tem um ponto de vista de um executivo que está numa multinacional em contato com outros executivos de empresas enormes, gigantes, que estão nesse momento, exatamente nesse momento, discutindo,
Volta-se para o escritório, não volta para o escritório. Nós tivemos redução de gastos. Que legal, a meta foi batida. As pessoas vão... O que muda e o que continua pós-pandemia? Muito boa pergunta. E como você mesmo disse, eu vou dar aqui a minha opinião com base naquilo que eu estou vivendo hoje como executivo, né, e vendo nos meus clientes, nos meus fornecedores e nas empresas que eu atendo também como palestrante aí, treinador. Como você bem disse, as redes sociais já existiam, foram criadas a princípio para entretenimento, com o tempo passaram também a ser utilizadas para forma de divulgar produtos e serviços, né? E junto com elas vieram os aplicativos para que a gente pudesse, então, fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui, que são as videoconferências, né? Videoconferências onde eu poderia estar aqui simplesmente conversando com o Franco de forma isolada, sem ninguém estar assistindo, ou as famosas lives, webinários, onde algumas pessoas se comunicam e outras tantas pessoas assistem à comunicação daquelas. Então, nós temos diversos aplicativos a gosto do freguês para utilizar. Isso veio para ficar. E por que eu afirmo que isso veio para ficar, Franco? Especialmente por uma questão que impacta você, a mim e a quem está nos assistindo. Dinheiro no bolso. A minha empresa, Franco, sem entrar em méritos da empresa, nós estamos economizando mais de 500 mil reais por mês em viagem. Presta atenção nisso, pessoal. 500 mil reais por mês de economia. Em viagens. Porque a viagem não é só pegar um avião ou um hotel. Você pegar um táxi, um Uber, também é considerado um custo de viagem. Você sair do seu local de trabalho e ir até o cliente. Reembolso de quilometragem do funcionário, um táxi, um Uber, quando tem que ir para o aeroporto, pegar um avião, quando tem uma estadia, uma refeição, tudo isso são gastos de viagem. Quando eu deixo de fazer isso e consigo marcar com esse cliente e ter uma videoconferência, teleconferência, o nome que você quiser dizer, se expressar, mas uma reunião de forma online com o seu cliente, a redução foi para os dois lados. Reduziu tempo gasto, né? Porque imagina se eu tivesse que ir lá para a cidade do Franco para ter essa conversa com ele. Eu teria que ter pego a estrada, saído daqui 2 horas antes, talvez. Eu depois que terminasse a conversa, eu ia jantar. Aí depois talvez, eu não sei se ia ficar tarde, eu teria que dormir lá para voltar amanhã cedo, ou voltar na estrada muito tarde da noite. Então, existe todo um tempo de deslocamento, um custo que a gente reduziu drasticamente. Né? Ah, Marcelo, então nunca mais vai ter reunião presencial, viagens? Não, claro que não. Mas o que eu quero te dizer, empresário, empreendedor, gestor, você acha que a minha empresa pode, a partir de janeiro? Janeiro tem a vacina, Marcelo. Está todo mundo liberado para voltar para o escritório. Eu posso me dar o luxo de pegar em janeiro e começar a rasgar 500 mil reais todo mês de novo? Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Obviamente as viagens vão acontecer. Então eu não vou mais economizar 500, mas eu tenho que lutar para economizar o máximo possível desses 500 a partir da vacina. Se eu vou gastar 100 mil com viagem, 200 mil, 300 mil, eu não sei ainda. Mas que o critério para que algum colaborador do meu time faça uma viagem, gaste um dinheiro desnecessário, vai ser outro, vai. Porque antes, assim, preciso do cliente, preciso viajar. E simplesmente ia. Agora não, pera, dá para fazer online? Se dá, não vamos gastar. Porque é dinheiro no bolso. Tem muita gente, e tem muitos colegas nossos aqui, que são do segmento de vendas, né? E buscam vender. E uma empresa só existe com vendas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que para cada R$1 economizado, a sua empresa provavelmente tem que vender no mínimo R$5 para equivaler a R$1 economizado? Então, toda empresa, qualquer economia, é uma força muito grande, porque é dinheiro na veia, não sai do caixa. Então, o esforço de venda equivalente para R$1 que você economiza aqui, os 500 mil que eu estou economizando por mês de viagens, a minha equipe de vendas teria que vender quase 3 milhões de reais adicional para compensar. Olha que loucura. Então, tem que ter equipe de vendas, tem que vender, obviamente. Se tiver algum cliente, algum evento que precisa estar lá presencial, vai estar, mas não deixa a torneira aberta, não. Seja mais criterioso aonde empregar o seu dinheiro, porque dá para economizar muito.
Outra coisa, home office. Você que imaginou que nunca poderia trabalhar em home office, você não está trabalhando? Por que em janeiro, ou quando tiver a vacina, você vai voltar 100% para o escritório? Faça algo híbrido. Eu também não concordo em 100% home office, sabe, Franco? Eu acho que é saudável, até por uma questão de pertencimento, de engajamento, da gente continuar crescendo e orientando as pessoas do nosso time, especialmente os mais jovens, né? Então, estar ali presencialmente no escritório é importante, mas dá para fazer um modelo híbrido. Eu não sei se vai ser uma vez por semana, dia sim, dia não, 3 vezes na semana, uma semana sim, uma semana não. Cada empresa, cada segmento tem que achar o seu melhor modelo, que eu acho que não é 100% home office e nem 100% voltar, porque comprovadamente traz ganho para os dois lados. A empresa economiza, e não só com as viagens, mas a empresa vai economizar com energia elétrica, conta de água, papel, material de escritório, material de limpeza, uma série de coisas a empresa vai economizar e o colaborador ganha qualidade de vida. Olha só que maravilha, Franco. Agora, no modelo atual de home office, eu posso na quinta-feira à noite ir para a praia e voltar só na segunda-feira à noite. Nossa, mas você não trabalha sexta e segunda? Trabalho, mas interessa onde eu trabalho? Eu vou trabalhar lá na praia. Em qualquer lugar que você estiver, você está conectado. Não significa que você precisa estar no seu apartamento, no seu escritório, na sua casa preso. Quantos funcionários meus estão aproveitando esse momento? Um foi para Minas, outro foi para o Rio, outro está na praia. Estão em outros lugares e não em São Paulo. Porque se é para trabalhar, eu só preciso de uma conexão. Então você não precisa estar focado num único local. Isso é qualidade de vida. Pessoas ganharam tempo para praticar esporte, para ter refeições com a família que antes não tinham, né? Para poder ajudar um filho numa matéria na escola, especialmente as mulheres que não tinham tempo. Muitas vezes, dependendo do tamanho da cidade, ganharam a oportunidade de ver os filhos. Porque saía com a criança, de repente, dormindo e voltava com a criança dormindo. Quer dizer, ganharam a oportunidade de ver os filhos. Tomar um café da manhã na mesa com os filhos. Então, eu acho que o pós-Covid, a gente tem que aprender com esse modelo que nós estamos vivendo agora, que é um modelo temporário. O que vai ser o futuro não é isso que nós estamos agora, mas o futuro é um misto entre o que era até fevereiro, talvez, com o que nós estamos vivendo agora, para que a gente tenha um novo normal, que é o que estão chamando aí, o pós-Covid, uma mescla. O que você aprendeu nesse período de 6, 8 meses? O que dá para continuar fazendo? Qual redução de custo? Qual otimização você trouxe? E uma coisa muito importante, Franco, as empresas que entenderam que estavam atrasadas tecnologicamente, que estavam atrasadas em termos de redes sociais, isso aí é um caminho sem volta. Ou coloca no ar, ou não vai durar muito, vai fechar. Não dá para eu abrir o meu restaurante, a minha loja e esperar o cliente vir. O modelo não é mais esse. Não. E o próprio profissional também. Não dá mais para ficar esperando. Vou esperar voltar para o escritório. Tem que aprender a fazer. Tem que aprender a fazer. E eu repito, quando eu insisto nessa questão, tem que aprender a fazer, não é aprender a operar a ferramenta. Isso é de menos. Não é o aprender a ligar e desligar a ferramenta. Isso é o de menos. O que eu estou dizendo é aprender a ter resultados altamente significativos com a ferramenta, com a situação em si. Hoje, os departamentos de recursos humanos, né, que têm sido muito protagonistas em relação a tudo isso que está acontecendo, porque é a área de apoio ao negócio e a área que está suportando problemas de saúde mental, psicológicos, que muitas pessoas, muitas famílias estão enfrentando, né? Eles têm pregado muito a questão do que a gente chama de soft skills, né? Então, não é o conhecimento técnico. O aprender a mexer lá na máquina é fácil aprender. Agora, mexer com comportamento, ter atitude de líder, né? Saber se comunicar, saber se relacionar, esses são soft skills que você precisa ter hoje. E especialmente os jovens que vieram, né, de uma outra geração, de uma outra criação, às vezes eles são melhores do que nós aqui, do ponto de vista tecnológico, mas faltam habilidades sociais neles, que eles vão ter que buscar jogo agora
de aprender a se relacionar melhor, e o relacionamento passa pela comunicação, recebem um cargo de gestor, né, de líder de um time, mas não sabe liderar, acha que liderar é simplesmente seguir uma tabela, um processo, cobrar metas, faz parte, claro, todo mundo tem que entregar resultado, mas liderança é algo muito maior do que isso, mas muito maior. Coordenar processo, o computador faz, um aplicativo faz. Liderar pessoas é influenciá-las a ir para um local que talvez elas nem queiram ir ou nem saibam que precisa ir, mas pelo seu exemplo, siga-me, elas vão junto contigo. Exatamente isso. Marcelo, eu quero agradecer demais essa sua disposição para esse bate-papo. Marcelo, eu e o Marcelo estaremos juntos. Fevereiro ou março, Marcelo? Março. Março. Um evento lá em Belo Horizonte. E eu quero muito também afinar com o Marcelo, encontrar uma forma do meu conhecimento do Marcelo, nós unirmos esses conhecimentos e oferecer para você que está nos assistindo, ou de maneira digital, ou de maneira presencial, um pouco sobre comunicação, liderança, essa percepção de um executivo de uma grande empresa, especialista em todos esses aspectos que nós conversamos, e nós temos esse desejo em conjunto de unirmos os dois conhecimentos e oferecer para você algo diferenciado, uma vivência diferenciada. Marcelo, obrigado pelo bate-papo, muito obrigado mesmo, sucesso para nós e sempre estou à sua disposição também e agradeço a sua disposição em dedicar o que atualmente nós temos de mais importante, que é tempo de vida e atenção, para que nós pudéssemos prestar esse serviço para os nossos seguidores. Obrigado você, Franco, uma pessoa que eu admiro tanto aí, sigo, aprendo a cada dia com os seus ensinamentos. Quero aqui aproveitar a vocês que estão nos assistindo, você que vai assistir posteriormente esse vídeo. Comunicação, gente. Precisa melhorar a sua comunicação, a comunicação com o seu time, ou precisa ajudar pessoas da sua empresa a melhorar o nível de comunicação, de relacionamento? Olha o cara aí. Franco Júnior. Eu recomendo e posso garantir para vocês. Peter Drucker já dizia isso. 60% dos problemas de uma empresa passam pela comunicação. Presidente para diretores, diretores para gerentes, não chega no chão de fábrica. O pessoal lá do chão de fábrica, da produção, tem muitas vezes a solução para os problemas da empresa, mas não tem boca para poder chegar e falar lá em cima. Então, a gente precisa melhorar todo esse relacionamento entre todas as áreas da empresa. E isso passa pela comunicação, com esse especialista aqui, Franco Júnior, que pode te ajudar, e com a gestão de pessoas, liderança. Marcelo Simonato está aqui à sua disposição também. Muito obrigado, Franco. Um abraço, Marcelo. Até mais. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.